Olá. Oi, tudo bem? O áudio tá bom? Então aqui o Frederico chegou. Olá. Olá, tudo bem, Camila? E finalmente. Até que enfim, né? Acho que a gente tá um do lado do outro, né? Sim. Não, então, exatamente, a gente tá um do lado do outro. Não conseguiu fazer isso antes. É, eu queria pedir desculpa que eu atrasei uns minutinhos resolvendo coisas de pacientes, mas aqui estamos Imagina. já, né? Firme e forte. Perfeito. Ai, perdão, caiu aqui uma Opa, coisa. Meu tripé, assim, caiu aqui. Mas deu certo. beleza. Então, assim, eu queria falar que eu sou filha do Dr. Frederico Maio, é uma grande honra para mim trazê-lo aqui. O Frederico é meu vizinho de consultório, então eu tenho essa sorte de tê-lo ali pertinho, né, para encaminhar pacientes, discutir casos. Recentemente até acionei ele no final de semana para discutir um caso, porque é isso mesmo. Então é uma grande sorte e honra, né, tê-lo ali pertinho. E eu queria que ele se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho dele, para o nosso público também que não conhece. Muito prazer, boa noite para todos, né? Boa noite, Camila, especialmente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Reitero as palavras, né? Que é um prazer também tê-la do nosso lado, né? A gente dividiu o andar, é uma satisfação enorme poder bater na porta, né? E discutir um caso e já olhar o paciente na hora, né? Então, realmente é um diferencial muito grande. E estamos muito, né, satisfeitos aí com a sua chegada aí desde o final do ano para cá, né? Então, e minha formação é endocrinologia de base, né? Realmente, então, né? Fiz endocrinologia e metabologia, 2 anos de clínica médica antes, e minha linha de mestrado, doutorado de pesquisa, né? Tava fazendo as contas aqui por alto, falei, nossa, tem quase 12 anos que eu estou na Unicamp fazendo isso, né? Então, exatamente na linha de tiroide, né? Onde foi meu mestrado, doutorado e tudo, que eu continuo mais na linha de nódulo e câncer, né? Mas é realmente onde a gente, né, trabalha bastante. Então, e no consultório, né, a gente costuma ver de tudo, né, desde emagrecimento, obesidade, diabetes, reposições hormonais, né, e as doenças da tireoide, principalmente, onde a gente costuma dividir umas gravidinhas aí também e debater esses casos, né? Tiroide, que é algo que tem tanto impacto na vida da mulher, né? Assim, todas as fases da Sim, vida. E por isso é tão importante a nossa conversa hoje e um acompanhamento adequado, né, dessa paciente, né? Então, por isso perfeito. eu acho que no momento que as pessoas se sentem pouco cuidadas, né, nessa fase de pandemia, deixando tantas coisas de Sim. lado, né? Uhum. Hoje mesmo eu falei sobre tiroide por WhatsApp com umas 3 pacientes agora É. no tarde. Eu falei, gente, olha o impacto da nossa Aham. conversa de hoje, né? Assim, Pois é. com dúvidas Aham. pacientes com dúvidas de relação à dosagem dos hormônios tiroidianos, Hormônio. né? E assim, Sim, o impacto que isso tem na vida da mulher. Então, assim, eu acho que trazer um pouco, né, para casa das pessoas, momento de tantas dúvidas, né, de pouco acesso ao médico, eu acho que sim. isso realmente é de grande importância, né? Então, muito oportuna a nossa conversa. E eu queria começar perguntando, né, para especialista de tiroide, qual que é a importância da tiroide no corpo de uma pessoa e principalmente da mulher? Da mulher é importante a gente frisar isso, né? Quando a gente fala em doença da tireoide, a gente já pensa nas mulheres, não quer dizer que os homens não têm, né? Uhum. Mas em geral, quando a gente fala no hipotireoidismo, que é a doença mais comum, a falência da tireoide, a gente tem 9 mulheres para cada homem, né? Estatisticamente falando. Então, e quanto maior a idade, principalmente depois dos 35, a gente tem que monitorar essa mulher realmente continuamente, né? Porque a chance dela desenvolver naturalmente um distúrbio de tireoide já é bem maior, né? 15 a 20% aí das mulheres, né, a partir dos 30 anos, vão ter alteração de tireoide já ao longo da vida. Então, é Importância, aquela glândula. né? Muita coisa. Se pensar em 10 pacientes do consultório, então, assim, pelo menos uma Sim, ter alguma coisa, né? exato, Bem claro. justamente, né? Porque a E gente vê elas nas, podem.
Aham. E elas podem chegar muitas vezes com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, ou com uma dificuldade de perder peso, né? E cabe a gente justamente buscar alguns outros sintomas, algumas outras queixas, né? Para chegar nesse diagnóstico laboratorial, ultrassom e definir o tratamento, né? Então, acho que aí que está a grande importância desse screening, né? Da gente buscar essa história familiar da paciente, a história materna é muito forte, né? Então, todos esses detalhes importantes, né? Então, respondendo o que é a tireoide para todo mundo, né? E qual que é a importância dela, é aquela borboletinha que a gente tem aqui no pescoço, né? Então, a gente sempre se refere a ela como uma borboletinha, tem um lobo direito e esquerdo e uma união que é o istmo, né? Então, é uma glândula com aspecto semelhante ao da borboleta. E tíreos, né, do grego, vem justamente da palavra proteção, né? De escudo. Então, quer dizer, né? Aquele escudo da frente. Já demonstra o que essa tireoide faz, né? Ela age em todo o organismo. Os hormônios T3 e T4 vão ter uma alteração, uma atuação sistêmica. Então, se a tireoide falhar, vai falhar quase tudo no corpo. Se a tireoide acelerar, vai acelerar quase tudo no corpo. Né? Então, uma glândula pequenininha, de 15 a 20 gramas, está ali no pescoço, facinho de palpar, né? Bem aqui na frente. Tanto que quando ela cresce, a gente vê, né? A olhos vistos mesmo, Sim. né? Palpação e visual. E, então, é de grande relevância. Apesar do tamanho dela, ela tem uma importância muito grande no metabolismo, no funcionamento do corpo, né? Como um todo. Sim. Então, a ideia hoje é trazer realmente a tiroide nas diversas fases da vida da mulher. Então, eu queria começar falando da parte menstrual, das alterações do período menstrual, do período Perfeito. pré-gestacional, né? Do período de tentativa. Aham, A gente podia começar por essa fase, na verdade, né? E depois a sim. gente avança para as outras fases. É importante, né, a tireoide, como ela atua em todo esse metabolismo do corpo, ela também atua nos ovários, tem receptores, né, em útero, ovário, então o hormônio tiroidiano, ele vai atuar também nessa regulação hormonal, né, na regulação do ciclo. Então, sempre que uma mulher chega, né, pra gente, né, seja para gineco ou para endócrino, com um histórico de, eu não menstruo há 3 meses, há 6 meses, né, ou estou tentando engravidar, mas, né, minha menstruação está irregular, a gente sempre tem que ligar o sinalzinho de alerta, né, para investigar a tireoide, tá? Então, Então, isso mesmo, né? Assim, falando um pouco da parte ginecológica, né? Assim, e as pacientes que frequentam o consultório sabem disso, né? Jogar para a paciente, não estou menstruando, estou em amenorreia, né? Então, há dois, sim. 3 anos sem menstruar. Ou elas estão contando que ela tem realmente um ciclo irregular, né? Então, assim, o Uhum. ciclo uterino também é normal, né? Que a gente não consegue entender. Um dos primeiros rastreamentos que a gente tem que fazer é em relação ao hormônio Sim, tireoidiano, porque a gente pode ter impacto né, realmente no ovário, né? Isso pode afetar. exato. E é uma dosagem simples, uma palpação da tireoide, né? E uma dosagem de TSH. Às vezes essa paciente traz um comemorativo a mais, né? Ela traz uma galactorreia, aquela secreção de leite, né? Então ela não menstrua e tem uma secreção de leite, né? Fala, nossa, o que é isso? Né? Então ela pode estar com a prolactina alta e às vezes o paciente está indo com prolactina, pensando em hipófise e indo para ressonância, né, da cabeça. Então, Tiroide, né? né? Pera aí, se o TSH tiver alto, a prolactina sobe junto. Então, ou seja, né, uma coisa inibe a outra. Então, com isso, né, um simples TSH, a gente vai conseguir visualizar que o problema não está na prolactina, não é um tumor de hipófise, não tem que correr atrás de ressonância. Né? Com um TSHzinho bem dosado e uma palpação, a gente já consegue fechar esse diagnóstico, né? Sim, ótimo. Então, assim, a gente agora falou um pouquinho, né, que realmente, assim, em relação a alterações menstruais, regularidade do ciclo menstrual, a tiroide tem importância, né, por essa Sim, realmente esse receptor ovariano e tudo mais. E agora eu acho que a parte que, assim, um público que interessa muito aqui, que eu sei que são as tentantes e as gestantes, sim. né, estão Uhum. pensando agora naquela situação de tentativa para engravidar, né? A recomendação, né, em relação aos níveis de TSH e qual Aham. que a gente tem que fazer, qual a importância disso. Isso é muito relevante, né? Quando né, o pessoal todo que dosa exames, né, regularmente, que tem algum costume, já começa até a ver. No laboratório sempre vem lá que o TSH tem que estar, em geral, os laboratórios, a maioria deles, entre meio e 4,5, né? Isso, então, para a mulher adulta, né, para o indivíduo adulto, seria a recomendação. Então, a gente vai olhar
o TSH, né, sai da hipófise, estimula a tireoide, né, então o hormônio estimulador da tireoide, TSH, estimula a tireoide a produzir T3 e T4, né? Então, esse T4 e o T3, quem é o hormônio ativo é o T3, vai ter que ter uma conversão do T4 para T3, né? E aí a nutrição entra junto, a questão da dieta, né, do aporte de zinco, iodo, né, selênio, magnésio e principalmente, né, e vitamina D. Então, esses elementos nutricionais são importantes, né? Então, quando a gente vai olhar o nível do TSH para essa mulher tentante, a gente tem que pensar nisso tudo para trás, né? Não adianta ir lá e só dosar o TSH, tá fora da curva ou não, né? Está fora da curva e merece tratamento, né? O ponto para a gente discutir é a causa de não conseguir engravidar, né? Então, para a gestação, embora para a mulher adulta seja de meio a 4,5, para a gestação e para a tentante, então, a gente já considera um primeiro trimestre da gravidez, o ideal seria até 2,5, né? Que é onde a mulher tem que ter um TSH, a gente é mais rigoroso na gravidez pela formação fetal, pela formação do bebê. Então, a gente vai trabalhar, né, nesse sentido, de um TSH mais curtinho ali na faixa de normalidade. Tá, vamos voltar ainda então essa parte de pré-gestacional, que ainda tem umas dúvidas que eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Uhum. Então, a primeira coisa, então para as tentantes, então a gente pode pensar também no nível mais baixo de TSH de 2,5, exatamente pensando em impacto na ovulação, para os pacientes entenderem. Exato. Para engravidar, a mulher precisa ovular, precisa encontrar com o espermatozoide e assim, né, ter a concepção. Então, assim, se não está ovulando de forma adequada, justo. A gente não, esse processo fica prejudicado. Então, claro. Para as tentantes, então é importante isso. E eu queria perguntar, esse cenário que a gente tem, né? As mulheres ainda ou tentando engravidar, ou pensando em ciclo menstrual mesmo, né? E qual que é a principal causa de alteração tiroidiana nessa fase? Nessa fase importante, alguém até citou aqui, pediu para falar sobre ela, né? Que é a tiroidite de Hashimoto. Então, é a causa mais comum na mulher adulta, né, principalmente, que é de natureza autoimune. Então, é aquela história de que o próprio organismo lança mão de anticorpos, né? Então, quando a gente vai combater lá o Covid, vai combater a pneumonia e tudo, a gente cria anticorpos contra aquela doença, né? E por algum motivo, de caráter genético principalmente, a gente cria anticorpos contra a própria tireoide. Então, ou seja, autoimune, né? Não era para ser assim, mas acontece. E a gente faz algumas coisinhas que ajudam a precipitar isso, né? Que é a baixa de vitamina D, por exemplo, é um fator importante, né? Estresse intenso, alteração de microbiota intestinal. Então, quando a dieta é muito ruim, tem muito carboidrato refinado, farináceo, refrigerante, né? Aquela festa, né? A gente acaba alterando as bactérias do bem no intestino, vamos falar dessa forma, né? E isso também predispõe esse processo de doenças autoimunes. Então, a tiroidite de Hashimoto é a causa principal. A gente cria esses anticorpos, eles vão infiltrar lá na tireoide, vão combater a própria tireoide e ela vai inflamando e reduzindo de tamanho, né, progressivamente. Então, é uma inflamação crônica em que vai destruindo o tecido normal da tireoide, né? A tireoide é como se fosse uma colmeiazinha, né? Então, a gente tem lá vários folículos, né, dentro dela, e esses folículos vão sendo invadidos, inflamados e fibrosando, né? E, consequentemente, perdendo a função. Então, a tireoide não vai produzir T3 e T4 adequadamente. Então, nesse cenário, uma das avaliações importantes, quando a gente pensa em avaliar a tireoide, seria a avaliação, então, também dos anticorpos tiroidianos, para a gente entender para que caminho a gente está indo, né? Exato, fundamental, né? Se eu recebo uma tentante, às vezes a paciente nem comenta, ela foi por algum outro motivo que indicaram e tudo, ou às vezes quer emagrecer um pouquinho antes de engravidar e tal, e quando a gente vai conversando, ela diz, não, tô tentando e tal, usa anticoncepcional? Não, tá tentando? Toma, mas já tem 1 ano mais ou menos, né, e tudo. E aí a gente vai ver a função da tireoide, tem um TSH ali, 3,5, que teoricamente seria normal para ela. Mas para a tentante, a gente olha os anticorpos. Aí a gente vai dosar anti-TPO, antitireoglobulina, né, principalmente anti-TPO e anti-TG, e vai documentar. Se eles estiverem realmente aumentados, configura aí uma tiroidite de Hashimoto, né? Então isso é importante porque a gente sabe que mesmo a gestante, a tentante com TSH normal, mas anticorpos altos, aumenta o risco de desfechos, né? Ela aumenta o risco de abortamento precoce, né? Dificulta a própria gestação. Tem alguns trabalhos de fertilidade, né, com fertilização in vitro, mostrando que o sucesso dos tratamentos, né, de reprodução assistida são melhores quando é abordada a doença autoimune da tireoide. Sim. Então a gente tem que pensar
acompanhar tanto os anticorpos tiroidianos quanto os níveis hormonais da tiroide, né? Exato, A gente justamente. lembrar uma coisa importante, que assim, que a gente vê na doença tiroidiana, mas a gente vê de outras coisas também, que uma grande parte das doenças, a gente tem um componente genético, né, que é da pessoa mesmo, e um componente Sim, ambiental. E aquela coisa, exato. o componente ambiental, a gente consegue modificar, o genético não. Então, Sim, a gente tem que atuar no que a uhum, gente pode, né? Então, com eu certeza. acho muito interessante o que você comentou no começo, né? E a gente tem nutricionista no seu consultório também, que ajuda muito, Sim, excelente, que ajuda muita gente nesse sentido também. E outras aham, eu sei que são minhas pacientes que estão assistindo, que são super queridas, né? Inclusive, uma delas me chama sim, isso. Eu queria perguntar, assim, em relação à dieta, né? Que você começou a falar e perfeito. é Aham. importante. O que a gente pode melhorar na nossa dieta para tentar ter impacto na tiroide? Então, nesse cenário, né, a gente tem a questão da autoimunidade, olhando para a questão do Hashimoto, né, então a gente precisa melhorar a microbiota intestinal, né, então essas bactérias do bem, aí é tirar os refinados, farináceos, né, carboidratos aí, né, que são ruins, vão chamar de carboidratos do mal aí, né, esses que são, né, cheios de açúcares principalmente, né, então gorduras, né, ruins e o açúcar principalmente, né, então a gente colocar uma dieta limpa, né, realmente, uma comida de verdade, uma dieta, né, com carboidratos complexos, bons, de raízes, né, integrais, grãos, aumentar as proteínas magras, ter gorduras boas, né, as oleaginosas, né, castanha do Pará é muito interessante, que ela tem um teor de selênio muito Bom, alto, né, 2 castanhinhas por dia já te dá o teor de selênio do dia, né, então é muito super simples. dica, então. Castanha do Pará tem uns trabalhos super legais que eles mostram o anticorpo da tireoide, ele sai daqui para cá. Então, ele cai vertiginosamente com o aumento da taxa de selênio, né? Então, é muito interessante, porque se você tem Muito uma tentante com um TSH de 3, 3,5, ou seja, normal para uma não grávida, e ela tem Hashimoto, tem anticorpo positivo, se com vitamina D e selênio eu consigo diminuir isso, eu posso estar prevenindo que essa doença realmente agrida a tiroide, né? Então, é um ponto que o nutricionista tem que estar muito atento, que o obstetra também, né? Para a gente não comer bola naquela hora, né? Do tipo, ah, não, o TSH tá normal, tem um Hashimoto aqui, mas né, isso aqui não tem problema, não. Tem, vai dificultar a gravidez, vai dificultar a ovulação e vai propiciar mais problema no início da gravidez, né? Então, a dieta. falando aí, ó, Gisele, ótimo, É, excelente, Gisele. Vou Castanha do tentar. Pará toda vez, 2, isso aí, né? Maravilha. Então, a vitamina D é um outro ponto fundamental, né? Com a dieta, a gente sabe que a maioria dos pacientes não atingem carga de vitamina D adequada, né, pela dieta. Então, a maioria vai precisar suplementar. A vitamina D também tem um potencial imunológico, né, nesses tempos de Covid aí, Sim, mais importante ainda, né? relevante. É, Aham. exato. E a gente sabe que ela também trabalha para reduzir esse anticorpo. Ela tem um efeito também muito interessante nesse sentido. Para a doença autoimune da tireoide, a gente pensa numa vitamina D acima de 40, né? Quando a gente pensa no Ó, valor de laboratório, né, e tudo, a gente tem que lembrar disso, que o acima de 20 para pessoas não doentes do grupo de risco, né? Quando a gente detecta uma disfunção da tireoide ou Hashimoto, a gente já joga para isso acima de 40, né? O alvo tem sido esse. E eu acho que lembrar já que na uma gestante. live. A É, vitamina é, D é um assunto super, essa vamos, não vamos é? fazer. Acho que ela Essa faça é uma live pra gente topíssimo. vitamina D. É, com Pelo certeza, Covid, fechado. tem tempo, Aham. faz uma. SOP, endometriose, né, fertilidade, vitamina D com a mulher, estamos assim, ó, estamos juntos, né? Então, Tá. excelente. E aí, nesse ponto da dieta, o que é o interessante? As dietas muito restritas, né? Aí esse é um ponto que eu, né, que não queria deixar passar em branco, com as mulheres que abusam aí das low carbs, né, das Sim, dietas very low carbs, que são aquelas, né, de 500 calorias, 800. O que acontece quando você baixa muito o carboidrato da dieta, né? O TSH é uma glicoproteína, né? Então ele vai sofrer com a glicação e vai ter um problema na conversão lá do T4 para T3. Que a enzima que faz isso, a D1, né, quando você restringe muito a dieta, ela não funciona bem. E aí, Fred, mas qual que é a importância disso? A importância é que o T3 é o hormônio ativo. O T3 é o hormônio que vai no músculo, que cresce músculo. T3 que vai na cabeça, que não dá depressão, que não dá ansiedade. T3 que vai no osso, né? É o T3 que vai na gordura e queima gordura.
Então, se Sim. eu não converter bem T4 para T3, eu não estou tendo o mais importante da função tiroidiana, né? E a dieta muito restrita é um fator que agrava isso. Então, eu queria aproveitar para falar duas coisas, então, em relação a isso. Uhum. A primeira delas, que foi uma pergunta que fizeram mesmo, em relação à hipertrofia, em relação à atividade física, é importante. Aham. Acho que pode começar por essa, então. Sim, sim. A Camila perguntou, né, se a tiroidectomia total poderia atrapalhar no ganho de massa muscular, né? Foi uma pergunta da Camila Ito Podia Ramos. Então, aproveitar para é, falar. e é E a interessante que ela outra coisa chamou a que atenção eu queria para. falar, que assim, só para não esquecer, na live, porque o negócio Sim. fica Vai abrindo as gavetas, né? Depois a gente tem que fechar. é assim, só duas coisas e que você falou agora em relação à dieta low carb, porque assim, a gente vê muita gente fazendo sozinho, né? Então, assim, Sim, reforçando que aí tá um grande bom motivo para você não fazer sozinho, procurar ajuda de endócrino, nutricionista, nutricionista, com certeza. porque assim, não dá para achar que fazer uma dieta super low carb sozinho vai resolver seu problema. Então, eu queria que você falasse um Sim. pouquinho em relação à hipertrofia muscular, Aham. falar e reforçar que não dá para fazer sozinho. Era isso que eu queria falar. Aham, perfeito, excelente, né? Esse ponto é fundamental, dieta, né, é com o nutricionista e né, de preferência com o médico junto, fazendo essa supervisão, que a gente tem que avaliar se tem história familiar, se tem histórico prévio de doença tiroidiana, se já fez radiodo, se já usou remédio, né? Então tem todo esse cenário da paciente já de alto risco, né, para doença tiroidiana, e além disso, as dietas vão ter essa consequência. Então, a pessoa chega sem conseguir emagrecer, na verdade, porque ela não atinge o resultado, né, da forma adequada, perde muita massa muscular, dietas mal feitas. A gente tem uma janela rápida de perda de peso, mas tem em geral, 1/3 a metade da perda de massa muscular, de massa magra. Então, ou seja, está perdendo água, porque quando você diminui demais o carboidrato, para cada, né, 1 grama de carboidrato, você carrega 4 de água, né? Uhum. Então, ou seja, a primeira coisa que sai é líquido, né, na verdade, então você está perdendo água e músculo. E aí, quando você vai olhar, nossa, perdi 15 quilos em 2 meses, né? E aí você vê, 7 foram de massa magra, de músculo e água. Então, na verdade, era melhor perder 7 quilos de gordura em 2 meses, né? Então, nesse contexto, quando você perde músculo, você perde termogênese, você perde metabolismo. E isso favorece a recuperação de peso. Então é fundamental a gente trabalhar em cima de perder gordura e preservar músculo, né? E aí, no cenário do ganho de massa muscular, tem vários trabalhos mostrando que em hipotiroidismo, mesmo subclínico, mulheres acima dos 40 anos têm uma perda de músculo mais significante, né? Então existe uma sarcopenia mesmo, perda de força, de massa muscular associada com o hipotiroidismo na mulher, né, depois dos 40 anos. Então é uma influência, né? Respondendo à pergunta, né? A tiroidectomia total atrapalha o ganho de massa muscular, né? Tem um cenário para ganho de massa muscular, né? Que é estratégia da dieta, mais uma vez, daí a importância do nutricionista. Ele vai ver o quanto de carbo está comendo, quanto de proteína, que é fundamental para o ganho de massa muscular, né? Como que está a vitamina D, os outros, né, micronutrientes. Então, eu tenho que ver a dieta, eu tenho que ver o treino. Quanto que essa pessoa treina? Né? Qual que é o estímulo? O maior estímulo para aumentar músculo é estímulo muscular. Eu tenho que dar tensão muscular, agredir o músculo, gerar uma alteração metabólica para depois eu reconstruir esse músculo, né? Aí entra a dieta, a suplementação e o equilíbrio hormonal. Então é aí que a questão do hormônio tiroidiano entra, né? Então, realmente, a tiroidectomia, se eu tenho um hipotiroidismo e ele estiver descompensado, pode dificultar, sim, o ganho de massa muscular, né? E do outro cenário, né? Paciente sempre fala o quê, né, Camila? Ela entra no consultório, né? Doutor, deu uma alteração da tiroide. Em geral, a ginecologista que pediu, né? Que é quem faz a Sim, rotina do ano e tal, né? Então, com vem da certeza. gineco, né? E aí chega, doutor, deu alteração da tiroide. Falei, e aí? Eu quero que seja aqui emagrece, tá? Não aqui engorda. Então, É clássico mesmo, né? É até uma hoje essa é clássica, né? Tem esse conceito, né? De aqui engorda, aqui emagrece. E aí vamos lembrar, né? Eu fiz uma bioimpedância de uma paciente sexta-feira passada, né? Que ela voltou. Ela está em hipertiroidismo, então a tiroide dela está funcionando muito sozinha, também de natureza autoimune, né? E a gente, quando ela entrou em descompensação no final do ano, ela fez uma bio na gineco, né? E Uhum. ela estava com
perdeu massa magra, porque o hipertiroidismo, então, acelerando todo o processo de T3 e T4, desgasta o músculo e ele não recupera na forma adequada. Você diminui o tempo de recuperação muscular, né? Então, o hipertiroidismo cataboliza, ele não emagrece, você está perdendo músculo, né? Não é interessante. Não é Então, emagrecimento saudável, né? Tipo, não é... exato. Justamente. Então, e aí foi super interessante que à medida que a gente compensou a tireoide dela com a medicação para bloquear a tireoide, né, com o Tapazol, ela voltou agora, doutor, eu tô ganhando peso, eu ganhei 5 quilos, né? E aí sim, ganhou gordura? Ganhou, porque tá abusando na quarentena. Então ganhou clássico. gordura. Todo mundo Mas vai ela ter ganhou na quarentena. a tireoide, a tireoide. É. Não, tipo, gordura, os pacientes tudo ganhando peso. Vai se fazer Pois pior. é. E aí, o que é interessante? Que ela ganhou gordura, mas ela ganhou músculo. Ela ganhou 3 quilos de músculo, né, nos últimos 4 a 5 meses, sem treinar, porque na quarentena parou com tudo. Para a gente ver como que a função da tireoide realmente é importante também para esse metabolismo muscular, né? Então, é um ponto aí para a gente ter como balança, né, que não dá para sair fazendo loucura. E isso entra um outro ponto. Ontem atendi uma que estava com fórmula manipulada com T3 para emagrecer, né? Então, justamente por esse conceito, como o T3 acelera o metabolismo, faz lipólise, queima gordura A gente e vê aumenta muito, músculo, né? né? Até hoje ainda tem isso. Aí a hora que o paciente tem uma arritmia, bate as botas, tem um problema mais sério, né? Então, aí é Sim. porque já tinha alguma A gente doença, vê né? muito, Então, né, o uso assim, freado, né, de hormônios é, tireoidianos, fórmulas para sim. emagrecer. E é muito comum a paciente, né? Ah, então, eu tinha alteração da tireoide. Dependendo do perfil, eu falo, eu estava no médico X, né? A hora que fala a área de atuação Você já e o sabe. tipo de remédio que está usando, eu falo, provavelmente ela não tinha problema na tireoide. Deixa eu ver seus exames lá de trás, né? Sim. E a gente vai olhar, tinha um TSH de 3,1, né? Porque ele falou que ele gosta de abaixo de 2,5. Não tem isso, gente. Quem está ouvindo, não tem esse negócio de ele gosta, né? Se não São é critérios tentante, diagnósticos, né? exato, é a Mas literatura, né? exatamente. Então, aí é aquela história, eu vou dar um hormôniozinho da tireoide para ela, porque vai estimular e ela vai conseguir perder mais. E depois vai ficar ferrada com a tireoide alterada, né? Tendo Sim. que tratar pro resto da vida, né? Então, não usem hormônio tiroidiano sem indicação, né? Esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que assim, eu ia falar de menopausa depois da gravidez, mas eu acho que a gente está falando tanto dessa questão de massa e tudo mais, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da menopausa, que foi uma outra pergunta que surgiu também, que eu até te mandei, né, Sim. agora, em relação à menopausa e os hormônios tiroidianos. Aham. Menopausa a gente tem que estar super atento, né? Dosagem anual de TSH, porque quanto maior a idade, acima dos 50 anos, acima dos 35 já aumenta, acima dos 50 nem se fala, né? Tem uma progressão muito maior para doença autoimune e para o hipotiroidismo clássico, né? Então, tem que checar. É um período que mistura muito as alterações clínicas, né, Camila? Então, assim, muito difícil para a mulher. A gente sabe que a maioria delas, né, tem, né, muitos sintomas, ganho de peso, a irritabilidade, alteração de sono, né? Vai parando de menstruar. Tudo isso acontece no hipotiroidismo também, E a né? Então, transição menopausal e menopausa, né? Que exato, né? E aí, com a elevação do FSH e do LH, você tem uma elevação paralela do TSH também. E, em geral, isso é transitório no início da menopausa, né? Então, e uma outra atenção é que as que estão acima do peso, quando entram na menopausa, né? A gente tem que lembrar que quando você aumenta gordura, você estimula a leptina, que é o hormônio da gordura. A leptina vem cá no hipotálamo e aumenta o TRH, o hormônio que estimula a tiroide. Então, na verdade, quando a mulher está acima do peso, ela pode ter um TSH um pouquinho mais alto. Então, dentro daquela questão de meio a 4,5, que seria normal, um 4,9, um 5,5 numa mulher acima do peso pós, né, início de menopausa, provavelmente não representa muita coisa, né? Seria interessante o quê? A gente dosar T3 e T4 livres e olhar o ultrassom da tireoide mais os anticorpos, né? É. Avaliar a doença autoimune, avaliar o ultrassom para ver se tem alteração estrutural, né? E aí sim definir se o problema é da menopausa ou realmente tem doença tiroidiana que merece tratamento.
Uma coisa que eu ia perguntar é exatamente isso, né? Que uma pergunta que surgiu bastante também, a gente vê a importância da imagem da tireoide no acompanhamento disso. Aham. É super interessante no ultrassom, quando a gente olha essa questão do Hashimoto, né? Às vezes vem até laudado, né? É compatível com tiroidite de Hashimoto. Não dá para falar em Hashimoto pela imagem, Pela né? imagem, Por favor, exatamente. né? Hashimoto, o japonesinho lá, né? Ele treme se a gente falar isso, né? Hashimoto é aquela definição laboratorial, anticorpos altos, né? Mostrando a autoimunidade. No ultrassom é super interessante. Se a gente tem aquela tentante, né? Como a gente falou lá no início, TSH borderline ali, 3,5 e tal. É normal para mulher adulta, mas não é para tentante e para gestante. Sim. Aí tem o anticorpo alto, né? Então a gente já sabe que é Hashimoto. Aí a gente vai olhar o ultrassom, né? Tiroide é de tamanho normal, tem lá a borboletinha, tá bonitinha, ou ela é enrugada, ela é heterogênea, ela é apagada. O apagamento da tiroide, né, que é a hipoecogenicidade, né, que você faz ultrassom no consultório e tudo, né, você conhece, né, bem, quando a tiroide vem apagada, é um indício clássico de evolução para o hipotiroidismo clássico. É um preditor, né? Se ela tem TSH normal, anticorpo alto e o ultrassom vem apagado, né, a tiroide apagadinha, Pode ser o ela vai começo. entrar em hipotiroidismo. Exato, né? Então é uma que se o TSH tiver um pouquinho limítrofe e ela tá sintomática, ela queixa, né? Tá cansada, fadigada, meio deprê, né? Não consegue emagrecer, mesmo fazendo as coisas direitinho, né? O que tem que ser feito, tudo. De uma dose baixinha de hormônio já para começar a tratar, né? Aí nesse caso o ultrassom está ajudando a gente a definir a conduta. Tá, uma coisa importante em relação ao ultrassom também, que eu vejo bastante, né, de perguntas, e também surgindo perguntas aqui para mim, é assim, qual que são Aham. a alerta do ultrassom para investigar de forma mais aprofundada essa tireoide, uma punção? Qual seria o que você tem que encaminhar para você? Qual que seria o... Sim, aí o ponto é principalmente se achar um nódulo na tiroide, né? Então, no contexto do Hashimoto, a gente vai ver isso, alterações difusas dos dois lados, irregularidade, né? Então é um sinal né, clássico do hipotiroidismo e do Hashimoto. Quando acontece um nódulo bem definido, né? Então uma lesão nodular na tiroide, aí sim a gente liga o sinal de alerta, né? A grande maioria dos nódulos na tiroide são benignos. Então, isso a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, né? Ontem eu recebi uma paciente que foi puncionada pela gineco, né? Assim, não pela gineco, porque a gineco pediu a Sim, sim. punção, né? E antes de eu vê-la, né, que eu olhei, ela já me deu um relatório de punção, né? E aí eu olhei, e a hora que eu vi o ultrassom, eu falei, nossa, mas quem que enfiou uma agulha no seu pescoço? Por que fizeram isso com você? Aí ela, não, foi lá no laboratório. Eu falei, não, não, quem pediu? Que era um nódulo de 0,6 centímetros, né? Muito pequenininho. Então, quando a gente vê um nódulo no ultrassom, né, na tiroide, a gente vai pensar, é benigno até que se prove o contrário. Quando que a gente vai suspeitar? Quando ele é feio no ultrassom, vamos chamar assim, ou quando ele é grande, né? Então, eu tenho que olhar o tamanho e o aspecto, No né? aspecto. Exato. Se é um nódulo acima de 1 centímetro, ele já é, né? Eu já fico antenado. Ele é mais candidato à punção. Se ele tiver uma característica muito boa, ele é bonitinho, da cor da tireoide, bem delimitado, não tem calcificação, não tem gânglio nenhum, é um nódulo que, assim como a classificação da mama, né? Você tem o BIRADS, né? A gente tem o TIRADS para tireoide, né? Então, se for um TIRADS 3, que é benigno até que se prove o contrário, até 1,5 centímetro a gente pode acompanhar com tranquilidade, né? Então, ou seja, quanto mais benigno é o aspecto, melhor é o aspecto, maior esse nódulo pode ser, sem indicar um câncer, uma malignidade. Quanto mais agressivo ele é na imagem, ele é escuro, ele é irregular na borda, invasivo, tocando a cápsula, né? Ele tem microcalcificações, aí, opa, sinais de alerta ligado, mesmo pequenininho a gente vai funcionar, Uhum. né? Então, Então, assim, acho que a gente pode partir da parte da gestação, né, do acompanhamento, que é uma coisa que as pessoas realmente perfeito. estão muito ansiosas, né? Então, como Sim. ele está falando que, assim, sim, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, das tentantes e as gestantes iniciais, que é importante a gente tentar manter níveis de TSH. Aham. Lógico que a dieta contribui, e a gente, muitas vezes, mas na gestação a gente não pode perder muito time, né, de entrar com Sim. medicação, né, quando precisa, porque Aham. a gente acaba tem realmente um furor de evitar complicações obstétricas, né? Sim, E isso no começo perfeito. da gestação é extremamente importante.
Falando um pouco do Exato. que a gente vê, pensando no começo da gravidez, que eu acho que a gente pode começar assim, né? Sim, Do começo da gravidez, a gente pensa principalmente em complicações relacionadas a abortamento. E as exato. níveis de Uhum. TSH adequados realmente são importantes. Já recebi paciente, infelizmente, com nível de TSH alto, e eu primeira Sim. consulta e já não estava indo bem. Aham. Que era só, Aham. não dá pra gente saber, mas é uma das razões É. possíveis. A, Então, a pior. É. O pior caso, o caso mais grave que eu tive foi uma paciente que fez radiodo, teve um hipertiroidismo, fez radiodo, né? E estava em hipo, né? E converteu para hipo, tratando, e ela ficou depois, assim, uns 2 anos sem aparecer, né? E aí, quando ela voltou grávida, e um TSH de 70. nossa senhora, aí você ganhou. 70, Nossa. exato, né? 70, mas assim, eu tremia na Imagina, hora, né? Falei, meu Deus, pois é, né? E aí eu falei, tá tudo bem, você tá andando e tal, tá tudo ok, foi na obstetra, fui e tal, né? E graças a Deus a gente compensou, né? Relativamente rápido e a gravidez foi bonitinha, a termo, tudo direitinho. Mas não é o que a gente quer, né? É onde a gente tem que ter muita atenção. Aí entra a questão, né? Na gestação, vamos considerar agora na gestação normal, né? O que acontece? A gente tem que lembrar que quando a mulher engravida, ela dosa lá o beta-HCG, né? Então faz lá o teste do HCG para confirmar a gravidez. É importante lembrar que esse HCG, ele vai lá na tiroide e estimula a tiroide. Então, no início da gravidez, o HCG aumenta o T3 e o T4 totais, né? A gente tem esse aumento e ele pode simular uma alteração da tiroide. Então, é o que a gente chama às vezes de tireotoxicose transitória, né? Gestacional transitória. Não por é isso a uma gente doença da treina tiroide. os níveis de TSH, né? Na verdade. Aham. Então, aí a gente vai ver um TSH baixo, né? Um Exatamente. T3 e T4 mais no limite superior, mas aí entra o ultrassom, um ultrassom normal, não tem aumento da tiroide, não tem doença autoimune, né? Então a gente vê lá o TRAB negativo, TPO anti-TG negativo. Então, fala, vamos acompanhar. Não tem sintomas normalmente, né? Você acompanha, em geral, isso normaliza dentro de algumas semanas, né? Então, entre 8 e 13 semanas, principalmente da gestação, nessa fase inicial, é um período que a gente está muito preocupado com esse abortamento precoce, né? Então, a gente liga os sinais de alerta, né? Vamos monitorar e definir se tem que tratar ou não, né? Então, a maioria não precisa, né? Isso vai acontecer numa boa parcela de pacientes, né? E aí, do outro lado, no outro cenário, é o hipo, né? Realmente é o TSH acima de 4, né? Que a gente liga todos os sinais de alerta. E então a gente tem, né? Teve uma pergunta aqui já em cima, né? Por que na gestação os níveis de valor, os valores de referência mudam, né? Justamente pelo que você chamou a atenção, pelo risco, né? De complicação obstétrica, principalmente. Abortamento, placenta prévia, anemia, né? Então são fatores que vão interferir, né? No curso da gestação e na formação do bebê. Né? A gente tem que lembrar que a tireoide do bebê só começa a funcionar a partir da 20ª semana. Então, ele depende daquele aporte da mãe naquele período. Se a mãe tiver em hipotireoidismo, ela não está suprindo as necessidades do feto, né? Pode ter Então, impacto para o bebê depois, até desenvolvimento neuropsicomotor, sim, uma série de coisas. sim, Então, assim, redução eu QI recebo cognitivo. assim, é muito difícil, né? Assim, a gente às vezes Aham, não tratadas durante a gestação, eu pego pacientes em todas as fases da gestação, né? Assim, sim, e é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, né? Porque a gente sabe do impacto aham, para o bebê até depois do nascimento, a gente sabe que sim. complicações obstétricas também. Opa, perdão. Bati minha mão aqui na Cadê? importância. A gente sabe que em relação a pré-eclâmpsia, anemia, tudo isso pode ter comprometimento por um nível de TSH Aham, inadequado. Não, né? Por sim, isso a nossa justo. preocupação. É. E aí é interessante a gente lembrar que tem uma terceira situação, que é o TSH está normal nessa gestante, mas o T4 livre está baixo, né? Então, essa é às vezes uma outra situação que a gestante fica intrigada, preocupada, e a obstetra também, que às vezes a gente vê a obstetra entrando com medicação já. Tem que lembrar que no primeiro trimestre, Pode ainda isso tende a ser transitório, né? E a maioria vai normalizar no segundo semestre, no segundo trimestre, né? Se não normalizar, aí sim seria indicação de tratar, né, esse T4 baixo. Mas dá para esperar, a maioria normaliza, né, e vai ficar bem. Então, esse é o ponto, né? Ter um TSH no primeiro trimestre de 0,1 a 2,5 e até no segundo e terceiro trimestre até 3. E se o anticorpo for elevado,
entre 2,5 e 4, né, realmente já iniciar tratamento, né? Então, o Hashimoto per si, o anticorpo alto, é um fator já para perda gestacional, né? Então, para aborto, a gente fica bem atento, né? Parto pré-termo, então, hipertensão gestacional, né? Pré-eclâmpsia, são todos, Até né? no respiratório tem algumas coisas falando que pode ter Sim, estar envolvido com aham, na sua vida, é, corte respiratório, exato, né? Então, aham, assim, justo, aquela coisa, são tudo que a gente está falando de complicações obstétricas, tanto de abortamento, doença hipertensiva da gravidez, ou trabalho de parto prematuro, ou complicações respiratórias do nascimento, doenças de desenvolvimento neurológico do bebê, a gente tem situações que são muitas causas envolvidas, multifatoriais, são aham. multifatoriais, mas a alteração tiroidiana é uma delas a ser realmente investigada. Então, assim, a gente tem que sempre procurar níveis Tem que adequados buscar. na gravidez, não tem como. Aí, até te devolvo uma pergunta, então, Camila, agora para ouvir a sua experiência como obstetra, né? Isso é sempre aula de conferência, não é nem de debate ou coisa e tal, aula de conferência de congresso de endócrino, né? Que não é para te apertar, não, fica tranquila. TSH, dosagem, você é a favor da dosagem universal para todas as Sim, grávidas, né? Ou em exatamente. grupo de risco? Não, isso é uma discussão séria aí da ponte sobre Sim, obstétrica. Também as duas condutas são aham, possíveis. A gente tem sim, alguns lugares que realmente não são investigados, não fazem investigação, aham, mas eu sou a favor da investigação realmente também. rastreamento universal, exatamente pelo impacto de tudo isso que a gente está falando, com uma dosagem Sim. muito simples e Muito, geralmente muito simples, né? Barata, simples. assim, Então, né? Se falar, não quero fazer o anticorpo ainda, não quero fazer T4, mas dosa o TSH. Se você puder só dosar aquilo, né? Falar, não, eu tenho R$ 20, dosa um TSH. Né? Porque tem um trabalho, né? Eu não lembro se ele é dinamarquês ou britânico, né? Com cerca de 1.600 gestantes. E eles mostraram que com TSH 30%, eles perderiam 30% dos diagnósticos se não fosse o screening universal. Se só sim. dosasse quem é grupo de risco, né, 30% seria de perda. Seriam pacientes supostamente de baixo risco, que não tinham grandes indicações, né, e que iam passar despercebido. Né? A gente só ia ver isso lá na frente quando fizesse uma dosagem. Né? Aí a gente realmente não tem consenso na literatura, não tem. Mas assim, eu realmente Na faço uma prática, né? história Eu na também. prática, Uhum. acredito, e eu venho de uma escola, né? Eu venho eu fiz residência na USP, né? E lá a gente Sim. faz esse rastreamento, Uhum. acredita Uhum. que obstétricas envolvidas realmente. Sim. Então eu sempre faço rastreamento, sim. É, eu tinha na residência, né, na Santa Casa, e né, eu fiz residência em BH, né, depois da residência que eu vim para São Paulo, né, e comecei, né, o mestrado na Unicamp, mas na residência a gente tinha um ambulatório só de endocrinopatia gestacional, né, Sim, dentre todos os ambulatórios setorizados. Então, e aí era assim, de síndrome de Cushing, né, de tumor de hipófise adrenal a câncer de tireoide. Então, né, era de tudo. Então a gente acostumou na residência a ver muito caso grave. Então, dosar um TSHzinho para mim no início da gravidez, assim, né? Vamos lá. e aquela coisa, uma coisa que eu vejo muito no consultório, na verdade, é a parte realmente de consultório, é que as pacientes ficam muito assustadas quando eu falo para elas que elas precisam Sim. começar a medicação. Elas falam, doutora, Uhum. mas precisa mesmo? Porque as pessoas associam gestação a não usar medicações. Porque, Sim, assim, a gente tem que sim. medicar o menos possível, porque gestante não pode Essa é tomar uma tanto. pergunta clássica, né? Se o remédio da tiroide faz mal para o bebê. Exatamente. Então, assim, eu também, realmente, a gente sabe que a gente tem uma classificação das medicações que a gente pode usar, e a gente tende a Sim. ser muito criterioso na indicação de medicação. Então, para alívio da Uhum. dor, como a gente até discutiu aqui várias vezes, assim, eu estou a lançar mão de todos os artifícios não farmacológicos, né, durante a gestação, tem acupuntura, tem tudo, porque eu também acredito nisso. Mas a tiroide sim tem que ser tratada exatamente por esse tanto de complicações que a gente está falando, né? Então a gente, na balança, vê muito, 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 muito mais pontos positivos do que algo negativo Ah, do hormônio tiroidiano. E não quer dizer que ela sim. vai usar isso pro resto da vida. Da pós-parte já Lógico. tenta tirar. Aham. Mas assim, Com pensando que certeza. a gente merece uma vigilância adequada no pós-parto. Sim, Vai sem tirar, mas dúvida. Com vigiar. certeza. Numa próxima gestação, ela já entra no grupo de risco, porque ela já teve uma necessidade prévia, né, durante uma primeira gestação. Né? Aí é um controle que a gente tem que ter bastante cuidado no pós-operatório, né, no pós-parto, nesse primeiro ano, principalmente, né, de monitorar, né, essa paciente aí regularmente. E E eu também. lembrar que levotiroxina não faz mal para bebê nenhum, né? O que faz mal é ficar em Exatamente. hipotiroidismo, né? Exatamente. Então,
Isso tem que ficar claro. O remédio não faz mal nenhum para o bebê. Ficar sem hormônio tiroidiano para o bebê é muito ruim, né? Sim. E a gente tem ainda que, assim, tem alguns grupos que a gente tem essas metas de TSH abaixo de 2,5, né? Mas a gente ainda tem que realmente individualizar o tratamento, porque, por exemplo, a gente tem alguns grupos que a gente preconiza o TSH ainda mais baixo, né? De metas, Sim. não é? Por exemplo, até uma das pacientes que eu vi, que alguém perguntou no começo, falando assim, eu fiz uma tireoidectomia por câncer de tireoide. Então, Isso. nesses casos, a gente tem uma outra meta de Exato, TSH. sim. Eu tô com uma gestante que é câncer de tireoide, né? Então, atualmente. E ela, a questão é justamente essa, né? A gente tem que conjugar as duas metas. A meta do câncer, então a gente, né, o que uma outra paciente aqui falou sobre, né? Outra pessoa falou sobre que quando ela tirou a tireoide, ela perdeu muita massa muscular, né? Condizente com aquilo que a gente estava falando do hiper. Mas fala, não, mas se ela tirou a tireoide, ela está em hipo. Sim. Só que para o câncer de tireoide no controle, a gente dá uma dose de hormônio tiroidiano mais alta. Então a gente tem que manter o TSH muito baixo. Então é como se a gente simulasse um hiper, né? Por isso, provavelmente a sensação dela, se o treino não estava adequado, a dieta também, ela teve perda de massa muscular. E aí na gestação a gente vai ter que olhar as duas coisas, né? Qual que é o risco do câncer dela? A grande maioria dos cânceres de tireoide é baixo risco, né? Baixo a moderado risco, o TSH deve ficar entre 0,1 e 2, no máximo, né? Então, ou seja, se da gestação é até 2,5 ou 3, então provavelmente essa paciente vai ficar com uma dose um pouco mais alta, né? E um TSH abaixo de 2, né? Para a gente ter um controle legal, né? Um ponto interessante no câncer, pós-câncer de tireoide na gestação, eu vi isso muito no Memorial quando eu fiquei lá em Nova York 2 anos atrás, né? A Laura, que era minha sponsor, né, é uma argentina, já está nos Estados Unidos há quase 20 anos, né, e ela falava com as pacientes todas, né, doutora, então, tô grávida e tal, nós não vamos fazer ultrassom, não vai dosar tireoglobulina e tal. Falou, não, ultrassom não, na gravidez tudo cresce, seu nariz cresce, a barriga cresce, a tireoide cresce. Então, não vai olhar nada, agora nós vamos olhar o bebê. Se a tireoglobulina tá ok, o TSH tá ok, vamos para cima, né? Então a gente segue em frente. Então não é desesperar muito com o que não precisa, porque você vai abrir o pescoço da paciente, o câncer é de baixo risco, ela tem aquilo já, um pós-câncer há 5 anos, está tudo negativo, né? Não inventa moda na gravidez, leva a gravidez tranquila, faz o parto e depois a gente segue cuidando, né? Às vezes assim, eu acabo fazendo ultrassom de tireoide no consultório para os pacientes gestantes, porque eu vejo que é o momento oportuno de eu, às vezes, rastrear isso, porque Sim. quando ela chega no Aham. médico, não vai nunca, né? Diferente de uma paciente que já tinha, se Sim. você falou um câncer, alguma coisa que tá Aham. fazendo, né, pós-câncer, que eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo, que é uma paciente que super vigia isso, mas, Sim, por outro sim. lado, tem uma paciente que nunca fez nada, né? Nunca teve oportunidade de investigar, pode Justo. fazer antes de nascer, É. que nasce que não vai fazer Com nunca mais. certeza, exato, exato. Então, assim, no início da gestação, né, quando a paciente já tem o hipotiroidismo, na maioria das vezes a gente vai precisar aumentar essa dose, né? Então, esse é um ponto aí para, né, os obstetras, os colegas também que estão, né, ouvindo a gente lembrar, tem alguns trabalhos que mostram o que eu já oriento a paciente, né? Se ela é tentante, tá com o nível adequado, né? Eu falo sempre para ela, falo, aqui, quando vamos engravidar, ela, então, vou começar a tentar, doutor. Eu falo, então, duas pessoas têm que saber, né? Marido, doutor Federico, né? Não necessariamente na mesma ordem. Então, em geral, eu tenho que saber primeiro, né? E aqui que eu já deixo orientado na receita. Fez o teste de farmácia, confirmou ali pelo teste de farmácia, você já vai aumentar 2 comprimidos do hormônio tiroidiano na semana. Empiricamente, a gente sabe que mesmo sem dosar, né, nada no sangue, a necessidade já aumenta muito rápido nesse início da Sim. gravidez, né, do hormônio. Então, a gente não pode comer bola. Se esperar a paciente vir da obstetra, dosar o primeiro TSH, já está lá em cima descompensado, né? Então, eu tomo 7 comprimidos na semana, um por dia. O que isso vai aumentar 2? Vai tomar 9 comprimidos na semana, né? A gente sabe que isso gera uma média, né, que vai aumentar de 25% a 50% ao longo da gestação. Terminou a gravidez, na maioria das vezes, a gente já volta para a dose pré-gestacional, né? Para a mulher que já usava. Então, na maioria das vezes, às vezes a gente pega paciente que continua com a dose, né? Às vezes volta 6 meses depois, né? Até que restabeleceu de todo o sufoco do início do pós-parto e tal, aquela confusão toda, né? E aí ela volta com a mesma dose. Pode saber que o TSH vai estar suprimido, T4 alto, ela está simulando um hipertiroidismo, né? Então, tem que ter bastante atenção nisso.
E é importante também a gente falar que não adianta assim, a gente entrou com remédio dosado daqui uma semana, porque não vai ter mudado absolutamente Aham, nada, né? A gente tem que ter sim, um tempo disso, né? Assim, não adianta a sim. gente. Às vezes eu vejo paciente falando, não, vamos dosar semana que vem. Eu falei, calma, não adianta, assim, as coisas demoram. Aham. É, de 6, tanto que, né, a gente sempre marca para voltar comigo. A partir dali eu já brinco, né? Falei, olha, seu pré-natal é obstétrico endocrinológico, né? Então, se é todo mês lá, aqui é de 6 em 6 semanas, né? 45 dias, a curva do hormônio de 6 a 8 semanas para a gente rever. Se você quiser muito ver uma resposta, né, por exemplo, né, se for um hipertiroidismo, está bem preocupada, né? Você pode dosar o T4 com uma semana, que aí você já tem uma resposta mais significativa. Quando a gente olha o T4 livre, a gente já consegue ter um parâmetro, né? Mas o TSH realmente entre 6 e 8 semanas, senão não tem sentido. Né? Às vezes a gente vê um pouco antes, mas é isso, né? Porque o obstetra é mais Sim. neurótico, mas Aham. mas antes, muito antes, não adianta falar para os pacientes calma o Sim. coração aí, porque É. né, Tem a que gente acalmar o coração, ficar tranquilo, que vai dar tudo não. certo. Né? E é importante orientar bem a paciente, né? Outra pergunta super comum é sempre a mistura. Tem a vitamina da gravidez, né? Sim, Então pode tem lá falar. os, né? É, Tem os pré-natal, os maternos, as coisas que vocês prescrevem. Aí a gente falou do iodo, né? Falando do funcionamento da tiroide, né? Vou lembrar da questão do iodo. Então, que na gestação a gente tem uma necessidade maior também, né? Então, não gestante a gente tem 150 microgramas de necessidade diária e na gestante 250 a 300, que é o que a maioria das fórmulas, né, deveriam ter, né? Tem alguns trabalhos que mostram que mais da metade das fórmulas ginecológicas obstétricas não tem a dose de iodo necessária, né? Então tem que ter bastante atenção nisso. E não sair tomando Lugol, né? Outro, né, breaking news aqui, né, pra galera, que é não tomar solução de iodo. Aliás, nós discutimos isso no sábado, né? Foi uma das questões que você, né, me contactou, que é iodo, né? Essas soluções de iodo têm uma concentração de 10 a 50 vezes mais alta do que a necessidade diária. E aí o paciente toma 2, 3 gotinhas, né? Então isso vai dar uma sobrecarga de iodo que pode bloquear a tiroide e desenvolver uma tiroidite que ela não tinha, desencadear um hipertiroidismo, né? Uma tirotoxicose. Então, isso não é para sair usando Lugol, achar que vitamina é tudo natural, né? E que pode tomar. Então, este é um primeiro ponto. E o outro é separar a vitamina obstétrica, né? A vitamina ginecológica, do hormônio da tiroide, né? sim, Então, eu sempre falo com a paciente, ó, levotiroxina, acordou, tomou 30 minutos de jejum para comer e 2 a 3 horas para qualquer outra medicação. Aí o omeprazol é o primeiro a tirar, né? Então, não tem nem dúvida, né? A gente tem que separar isso porque interfere na absorção do hormônio tiroidiano. até uma paciente mandou para mim uma mensagem esses dias de manhã, achei engraçado. Ela colocou um esqueleto assim, tipo, esperando para tomar remédio, para tomar café. Aí eu falei, ótimo. Uhum. Falei, pegou a dica, Pegou o né? espírito da coisa, né? Pegou da coisa, porque a gente sabe que o hormônio tiroidiano ela precisa de uma absorção adequada. E se a gente não tem um tempo, né, realmente afastado, tanto das medicações que a gente dá no pré-natal, né, a gente acaba não conseguindo realmente suprir isso, né? Uhum. Nessa, Maravilha. né, muito legal. É ótimo. Bom. Então, assim, a outra coisa que eu ia falar é em relação ao pós-parto. Né? Pensando Uhum. também naquela coisa toda que a gente já comentou um pouco até da menopausa, né? A gente sabe Sim. que o pós-parto também tem aquela questão do down de humor, né? Tem o blues, essa Uhum. ansiedade. E às vezes confunde um pouco também com a questão do, Sim. né? Uhum. Porque Sim. são umas meio depressivos que o hipotireoidismo pode causar, Sim. né? Justo, né? Importantíssimo, né? Não atribuir simplesmente aos hormônios, né? Ah, é dos hormônios, né? Então, e deixar passar como sendo apenas um cansaço extremo, alteração hormonal da gravidez, né? E Sim. tudo. Importante dosar. Nos primeiros 6 meses tem um risco aumentado, né? Para tiroidite pós-parto, então é importante a gente ver os anticorpos, né? Normalmente tem um padrão autoimune também. E é interessante porque 1/4 dessas mulheres, né, normalmente aí 25%, vão desenvolver um hipotiroidismo clássico futuramente. Né? Então, é importante a gente monitorar e estar atento a isso, né? Não atribuir simplesmente aí a depressão pós-parto, né? Caracterizar dessa forma, né? Tem que olhar o Hashimoto e tem que olhar o nível de TSH também, se não merece tratamento, né? Então, é exatamente isso, né? Porque assim, a gente chega no final da gravidez, a gente sempre vai acompanhando tudo, dosando tudo. Chega no
no pós-parto, às vezes o pós-parto é muito mais difícil da gente acompanhar. Se aquela paciente Sim. está realmente bem acompanhada no final da gestação, a chance dela se Aham. manter bem no pós-parto, assim, logo imediatamente no É, ótimo. pós-parto, né? Então a gente Sim. tem que tomar cuidado, sim, com esse final, É, para níveis bons, pensando em toda essa recuperação da mulher no pós-parto também, que realmente pode ter perfeito. impacto, né, em relação aos Sim, níveis. sim. Ó, antes de cair, né, que a gente deve estar quase terminando, né? Tô vendo aqui. A Lívia perguntou aqui, preciso responder ela. Lugol regulariza TSH, tá dentro disso que a gente acabou, que eu acabei de chamar a atenção, né? Não é para usar Lugol, né? Se quiser, se tiver qualquer dúvida, a gente dosa na urina de 24 horas, avalia o grau de iodo. A gente tem excesso de iodo na nossa população. São Paulo, principalmente, é uma região de excesso de iodo. Então, a gente tem iodo no sal, que é obrigatório, né, por Uma lei, norma é né? obrigatória. Exato. E tem iodo nas algas, tem iodo nos mariscos, tem iodo nos peixes, né? Então, não é para usar Lugol sem indicação, né? Então, o Então, Lugol a gente não regulariza TSH e pode, inclusive, piorar. então, e a gente tem um excesso de iodo, igual você falou, na alimentação, em todas as coisas em São Paulo. Na gestante a gente dá a fórmula que geralmente tem, já, e assim, aí acaba Exato. misturando que acaba, Justo. Aham. Né? né? E a Ana perguntou também se tireoidite de Hashimoto predispõe a tumor na tireoide, né? Tem alguns pesquisadores que acreditam que a doença autoimune aumente o risco para, né, para tumores na tireoide, para câncer. A maioria não acredita, né? Na nossa experiência, né, no meu doutorado, inclusive, mestrado e doutorado, eu avaliei essa correlação e na nossa população de São Paulo, né, principalmente região de Campinas, Hashimoto não foi fator de risco para câncer, né? A gente avaliou nódulos benignos e malignos. O padrão ultrassonográfico foi o mais importante, né? A presença de anticorpos não teve relação nem na biópsia com Hashimoto. Então, é o que a maioria dos autores acreditam também, que predispõe a mais nódulos, mas não a mais malignidade. Então, teoricamente, não é uma preocupação importante. Então, assim, realmente está no finalzinho da nossa live, que passou assim, voando, né? Foi incrível, como foi Pois rápido, é, aí. foi muito boa, muito Bom, esclarecedor. Nossa, foi ótimo você ter aceito o meu convite para vir aqui, foi sensacional mesmo. Acho que as um pacientes prazer. Acho que realmente se beneficiaram muito, né, dessa conversa, desse bate-papo, né? E a gente, assim, bom. ele está ali do nosso lado, graças a Deus ele está ali do meu lado. Então, assim, É para as minhas só pacientes é gritar. realmente um ganho importantíssimo. Falei, depois da quarentena, precisava fazer fila lá, porque assim, tá todo mundo ganhando peso, Pois todo é, o mundo tá. pessoal está comentando, está falando, os médicos estão desesperados, falando, bom, você pelo menos vai ter bastante trabalho pós-quarentena. Tenho certeza que sim, né? Então agradeço muito, porque realmente foi incrível, né? E a gente Eu já que está aqui pensando agradeço. nas próximas lives, e vitamina D Sim, e outras coisas que perfeito. têm impacto imenso, né, para a saúde da mulher. Aham, Então, assim, só tenho sim. a agradecer mesmo sua presença aqui hoje. Foi um prazer, Camila. Eu que te agradeço, muito bacana, né? Acho que a gente vai. Foi a primeira aí de várias, né? Certamente vamos, né, debater outros temas aí importantes para as gravidinhas e para a saúde da mulher, né? Muito bom. Então, tá certo, Frederico. Tchau para todos, então. Uma boa noite. Obrigado, tchau, pessoal. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.